de Machado de Assis, Dom Casmurro, capítulo 95, o Papa. A amizade de Escobar fez-se grande e fecunda. A de José Dias não lhe quis ficar atrás. Na primeira semana, disse-me este em casa: "Agora é certo que você vai sair já do seminário." "Como?" "Espere até amanhã. Vou jogar com eles que me chamaram. Amanhã lá no quarto, no quintal ou na rua, indo à missa. Conto-lhe o que há. A ideia é tão santa que não está mal no santuário. Amanhã, Beitinho." "Mas é coisa certa?" "Certíssima!" No dia seguinte, revelou-me o mistério. Ao primeiro aspecto, confesso que fiquei deslumbrado. Trazia uma nota de grandeza e de espiritualidade que falava aos meus olhos de seminarista. Era não menos que isto: minha mãe, ao parecer dele, estava arrependida do que fizera e desejaria ver-me cá fora, mas entendia que o vínculo moral da promessa a prendia indissoluvelmente. Cumpria rompê-lo e, para tanto, valia a escritura, com o poder de desligar dado aos apóstolos. Assim que ele e eu iríamos a Roma pedir a absolvição do Papa. Que me parecia? "Parece-me bem", respondi depois de alguns segundos de reflexão, por ser um bom remédio. "É o único, Bentinho, é o único. Vou já hoje conversar com Dona Glória, expondo-lhe tudo, e podemos partir daqui a 2 meses, ou antes." "Melhor é falar domingo que vem. Deixe-me pensar primeiro." "Oh, Bentinho!" interrompeu o agregado. "Pensar em quê? Você o que quer? Digo, não se amofina com o seu velho? Você o que quer é consultar a uma pessoa?" Rigorosamente, eram 2 pessoas, Capitu e Escobar. Mas eu neguei a pés juntos que quisesse consultar ninguém. E que pessoa? O reitor? Não era natural que lhe confiasse tal assunto. Não, nem reitor, nem professor, nem ninguém. Era só o tempo de refletir uma semana. No domingo daria a resposta. E desde já lhe dizia que a ideia não me parecia má. "Não?" "Não." "Pois resolvamos hoje mesmo." Não se vai a Roma brincando. Quem tem boca vai a Roma, e boca no nosso caso é a moeda. Ora, você pode muito bem gastar consigo. Comigo não. Um par de calças, 3 camisas e o pão diário. Não preciso mais. Serei como o São Paulo, que vivia do ofício enquanto ia pregando a palavra divina. Pois eu vou, não pregá-la, mas buscá-la. Levaremos cartas do internúncio e do bispo, cartas para nosso ministro, cartas de capuchinhos. Bem sei a objeção que se pode opor a esta ideia. Dirão que é dado pedir a dispensa cá de longe. Mas
Além do mais que não digo, basta refletir que é muito mais solene e bonito ver entrar no Vaticano e prostrar-se aos pés do Papa, o próprio objeto do favor, o levita prometido, que vai pedir para sua mãe terníssima e dulcíssima a dispensa de Deus. Considere o quadro. Você, beijando o pé ao príncipe dos apóstolos, sua santidade, com o sorriso evangélico, inclina-se, interroga, ouve, absolve e abençoa. Os anjos o contemplam. A Virgem recomenda ao Santíssimo Filho que todos os seus desejos, Bentinho, sejam santificados e que o que você amar na terra seja igualmente amado no céu. Não digo mais, porque é preciso acabar o capítulo. E ele não acabou o discurso. Falou a todos os meus sentimentos de católico e de namorado. Vi a alma aliviada de minha mãe. Vi a alma feliz de Capitu, ambas em casa, e eu com elas, e ele conosco, tudo mediante uma pequena viagem a Roma, que eu só geograficamente sabia onde ficava. Espiritualmente também. Mas a distância que estaria da vontade de Capitu é que não. Eis o ponto essencial. Se Capitu achasse longe, não iria. Mas era preciso ouvi-la. E assim também a Escobar, que me daria um bom conselho. Capítulo 96. Um substituto. Expus a Capitu a ideia de José Dias. Ouviu-me atentamente e acabou triste. Você indo, disse ela, esquece-me inteiramente. Nunca! Esquece! A Europa dizem que é tão bonita, e a Itália principalmente. Não é de lá que vêm as cantoras? Você esquece-me, Bentinho, e não haverá outro meio. Dona Glória está morta para que você saia do seminário. Sim, mas julga-se presa pela promessa. Capitu não achava outra ideia, nem acabava de adotar esta. De caminho, pediu-me que, se acaso fosse a Roma, jurasse que no fim de 6 meses estaria de volta. Juro? Por Deus? Por Deus? Por tudo, juro que no fim de 6 meses estarei de volta. Mas se o Papa não tiver ainda soltado a você? Mando dizer isso mesmo. E se você mentir? Esta palavra doeu-me muito e não achei logo que lhe replicasse. Capitu meteu o negócio à abulha, rindo e chamando-me disfarçado. Depois declarou crer que eu cumpriria o juramento, mas ainda assim não consentiu logo. Ia ver se não haveria outra coisa, e eu que visse também por meu lado. Quando voltei ao seminário,
Contei tudo ao meu amigo Escobar, que me ouviu com igual atenção e acabou com a mesma tristeza da outra. Os olhos, de costume fugidios, quase me comeram de contemplação. De repente, vi-lhe no rosto um clarão, um reflexo de ideia, e ouvi-lhe dizer com volubilidade: "Não, Bentinho, não é preciso isso. A melhor, não digo melhor, porque o Santo Padre vale sempre mais que tudo, mas há coisa que produz o mesmo efeito, que é: sua mãe fez promessa a Deus de lhe dar um sacerdote, não é? Pois bem, dê-lhe um sacerdote que não seja você. Ela pode muito bem tomar a si algum mocinho órfão, fazê-lo ordenar à sua custa. Está dado um padre ao altar, sem que você... Entendo, é isso mesmo. Não acha? Continuou ele. Consulte sobre isto o protonotário. Ele lhe dirá se não é a mesma coisa, ou eu mesmo consulto, se quer. E se ele hesitar, fala-se ao senhor bispo. Eu, refletindo, sim, parece que é isso. Realmente, a promessa cumpre-se não se perdendo o padre. Escobar observou que, pelo lado econômico, a questão era fácil. Minha mãe gastaria o mesmo que comigo, e um órfão não precisaria grandes comodidades. Citou a soma dos aluguéis das casas, 1.070.000, além dos escravos. Não há outra coisa, disse eu. E saímos juntos. Você também? Também eu. Vou melhorar o meu latim e saio. Nem dou teologia. O próprio latim não é preciso. Para que no comércio? In hoc signo vinces, disse eu rindo. Sentia-me pilhérico. Oh, como a esperança alegra tudo! Escobar sorriu, parecendo gostar da resposta. Depois, ficamos a cuidar de nós mesmos, cada um com os seus olhos perdidos, provavelmente. Os dele estavam assim quando tornei de longe e agradeci de novo o plano lembrado. Não podia vê-lo melhor. Escobar ouviu-me contentíssimo. Ainda uma vez, disse ele gravemente, a religião e a liberdade fazem boa companhia. Capítulo 97. A saída. Tudo se fez por esse teor. Minha mãe hesitou um pouco, mas acabou cedendo depois que o padre Cabral, tendo consultado o bispo, voltou a dizer-lhe que sim, que podia ser. Saí do seminário no fim do ano. Tinha, então, pouco mais de 17. Aqui devia ser o meio do livro. Mas a inexperiência fez-me ir atrás da pena e chego quase ao fim do papel com o melhor da narração, por dizer. Agora não há mais que levá-la a grandes pernadas. Capítulo sobre capítulo, pouca emenda, pouca reflexão, tudo em resumo. Já esta página vale por meses, outras valerão por anos, e assim chegaremos ao fim.
Um dos sacrifícios que faço a esta dura necessidade é a análise das minhas emoções dos 17 anos. Não sei se alguma vez tiveste 17 anos. Se sim, deve saber que é a idade em que a metade do homem e a metade do menino formam um só curioso. Eu era um curiosíssimo, diria o meu agregado José Dias, e não diria mal. O que essa qualidade superlativa me rendeu, não poderia nunca dizê-lo aqui, sem cair no erro que acabo de condenar. A análise das minhas emoções daquele tempo é que entrava no meu plano. Posto que, filho do seminário e de minha mãe, sentia já debaixo do recolhimento casto uns assomos de petulância e de atrevimento. Eram do sangue, mas eram também das moças que na rua ou na janela não me deixavam viver sossegado. Achavam-me lindo e diziam-mo. Algumas queriam mirar de mais perto a minha beleza. E a vaidade é um princípio de corrupção. Capítulo 98. 5 anos. Venceu a razão. Fui-me aos estudos. Passei os 18 anos, os 19, os 20, os 21. Aos 22 era bacharel em direito. Tudo mudara em volta de mim. Minha mãe resolvera-se a envelhecer. Ainda assim, os cabelos brancos vinham de má vontade, aos poucos e espalhadamente. A touca, os vestidos, os sapatos rasos e surdos eram os mesmos de outrora. Já não andaria tanto de um lado para outro. Tio Cosme padecia do coração e ia descansar. A prima Justina apenas estava mais idosa. José Dias também. Não tanto que me não fizesse a fineza de ir assistir à minha graduação, descer comigo a serra, lépido e viçoso, como se o bacharel fosse ele. A mãe de Capitu falecera. O pai aposentara-se no mesmo cargo em que quis dar demissão da vida. Escobar começava a negociar em café, depois de haver trabalhado 4 anos em uma das primeiras casas do Rio de Janeiro. Era a opinião de prima Justina que ele afagara a ideia de convidar minha mãe à segunda núpcias. Mas se tal ideia houve, cumpre não esquecer a grande diferença de idade. Talvez ele não pensasse em mais que associá-la aos seus primeiros tentames comerciais. E, de fato, a pedido meu, minha mãe adiantou-lhe alguns dinheiros, que ele lhe restituiu logo que pôde, não sem este remoque. Dona Glória é medrosa e não tem ambição. A separação não nos esfriou. Ele foi o terceiro na troca das cartas entre mim e Capitu. Desde que a viu, animou-se muito no nosso amor. As relações que travou com o pai de Sancha estreitaram as que já trazia com Capitu e fê-lo servir a ambos nós como amigo. A princípio, custou-lhe a ela aceitá-lo.
preferia José Dias, mas José Dias repugnava-me por um resto de respeito de criança. Venceu Escobar, posto que, vexada, Capitu entregou-lhe a primeira carta, que foi mãe e avó das outras. Nem depois de casado, suspendeu ele o obséquio. Que ele casou? Adivinha com quem? Casou com a boa Sancha, a amiga de Capitu, quase irmã dela, tanto que, alguma vez, escrevendo-me, chama a esta a sua cunhadinha. Assim se formam as afeições e os parentescos, as aventuras e os livros. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!